Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina uma equipe da polícia que não persegue bandidos armados até os dentes ou ladrões de banco, mas sim criminosos do volante. Sim, isso mesmo. Gente que usa carros superpotentes como armas e coloca vidas em risco nas ruas. Hit and Run Squad começa exatamente aí, na correria do trânsito, com uma polícia especializada em capturar malucos que transformam a cidade em pista de corrida. E no meio dessa loucura toda, a gente conhece a protagonista Eun Si-yeon, uma detetive linha dura, cheia de atitude, que era de uma equipe de elite investigando corrupção pesada, mas de repente é rebaixada e enviada para essa unidade de trânsito, o tal do Esquadrão de Acidentes e Fuga. Para ela parece castigo, mas mal sabe ela que está indo direto pro olho do furacão. Chegando lá, ela conhece Seo Min-jae, um policial jovem, meio na dele, mas que tem um faro incrível para a direção. O cara é quase um piloto. Enquanto ela está acostumada a seguir regras, ele é mais do tipo que sente as coisas, que confia no instinto. A dupla parece que não vai se dar bem, mas logo eles percebem que precisam confiar um no outro, porque vão enfrentar um inimigo em comum. Um ex-piloto de Fórmula 1 chamado Jung Jae-chul, que agora é um empresário rico, arrogante e perigoso, que acha que pode fazer o que quiser, inclusive transformar a cidade em pista de corrida ilegal. Esse tal Jae-chul é um personagem daqueles que dá raiva só de olhar. Ele é do tipo que sorri enquanto faz besteira, que se acha invencível e usa o dinheiro para passar por cima de tudo. E o pior, ele adora velocidade. Quando algo dá errado, ele foge dirigindo como um louco e desafia qualquer um a pegá-lo. E é aí que a Eun Si-yeon e o Seo Min-jae entram com tudo, tentando provar que, mesmo sendo apenas do esquadrão de trânsito, eles podem sim fazer a diferença. A história vai acelerando, literalmente, com perseguições de carro insanas, manobras arriscadas e investigações que revelam um monte de sujeira por trás das corridas ilegais. A cada passo, eles descobrem que Jae-chul está envolvido em muito mais coisa do que só correr por diversão. Ele está por trás de negócios sujos, esquemas de corrupção e até mortes encobertas. A missão vira pessoal, principalmente para Eun Si-yeon, que sente que foi jogada nesse esquadrão como forma de punição, mas agora vê ali a chance de fazer justiça de verdade. Enquanto isso, o Seo Min-jae vai se revelando cada vez mais. Ele não é só um bom piloto, ele tem um passado pesado que vai surgindo aos poucos. Ele já teve ligação com corridas ilegais também, o que complica ainda mais a situação, porque isso pode pôr em risco toda a investigação. Mas ao mesmo tempo, esse passado faz dele a melhor arma contra o Jae-chul, porque ele conhece bem o jogo. E o filme vai seguindo nesse clima. Perseguição atrás de perseguição, tensão crescente, um monte de reviravolta, e aquela sensação de que, a qualquer momento, tudo pode dar errado. Mas é aí que a gente vê a força dos protagonistas. Eles não têm superpoderes, não são indestrutíveis, eles erram, se machucam, se metem em enrascada, mas não desistem, e é isso que prende a gente do início ao fim. A história começa com um clima tenso, já mostrando o ritmo acelerado que o filme vai manter até o fim. A primeira cena é uma corrida alucinante pelas ruas da cidade. Um carro em altíssima velocidade foge da polícia, fazendo manobras perigosas, cortando o trânsito como se estivesse num videogame. E no banco do motorista, Jung Jae-chul. O cara é frio, calculista, e tem aquela cara de quem se diverte mesmo enquanto tá quebrando a lei. Ele foi piloto profissional de Fórmula 1. Então não é qualquer um que consegue alcançar esse maluco no volante. Enquanto isso, a gente conhece Eun Si-yeon, uma detetive séria, competente,
que trabalhava numa unidade importante investigando corrupção. Só que, por causa de um rolo político, ela acaba sendo transferida, leia-se rebaixada, para o tal do Hit and Run Squad, o esquadrão de trânsito que cuida de batidas, fugas e corridas ilegais. Para ela, aquilo parece um castigo. Ela sai de um cargo de prestígio para entrar num setor que ninguém leva a sério. Dá para ver na cara dela que ela tá furiosa, mas não tem escolha. Chegando lá, ela dá de cara com Seo Min-jae, um policial mais jovem que vive no mundo dele. Ele não é do tipo certinho como ela. Min-jae é instintivo, se guia pelo que sente e tem uma habilidade fora do normal para identificar carros, prever rotas e, principalmente, dirigir como ninguém. Só que, apesar de ser talentoso, ele é meio isolado e todo mundo meio que duvida dele por causa do seu passado misterioso. O começo da convivência entre Si-yeon e Min-jae é cheio de atrito. Ela é toda metódica, organizada e acha que tá ali só de passagem. Ele já tá acostumado com o jeito relaxado do esquadrão, então a chegada dela parece mais uma dor de cabeça. Mas não demora muito e os dois se veem obrigados a trabalhar juntos quando começam a perceber que as corridas ilegais estão crescendo. E pior, com gente importante por trás. Aos poucos, o nome de Young Jae-chul vai aparecendo nas investigações. Não só por causa da direção perigosa, mas por ligações com crimes mais sérios, fraude, corrupção, até envolvimento em mortes misteriosas. A Eun Si-yeon fica obcecada com o caso, porque ela sabe que ele é mais do que um riquinho que gosta de correr. Ela sente que ele é um criminoso disfarçado de empresário. Tem uma cena marcante nessa parte em que Jae-chul participa de uma corrida ilegal de luxo, com carros caríssimos e apostas altíssimas. Ele desafia a polícia com um sorriso no rosto, como se estivesse brincando com eles. E quando o esquadrão tenta pegá-lo, ele foge como se fosse fácil. É nessa hora que a Si-yeon começa a entender que vai precisar confiar no Min-jae, porque só ele consegue dirigir em alto nível o suficiente para alcançar um cara como Jae-chul. O caso vai ficando cada vez mais tenso e o esquadrão, que era meio desacreditado, começa a ganhar destaque. Eles passam a seguir pistas de carros modificados, oficinas clandestinas e um monte de corredores ilegais. Tudo isso levando a um círculo de gente poderosa protegendo Jae-chul. É tipo um jogo de gato e rato, com muita ação e revelações. No meio disso tudo, a gente vê também como a Si-yeon começa a mudar. Ela, que chegou toda rígida e com raiva por ter sido rebaixada, começa a perceber o valor do trabalho que o esquadrão faz. Ela vê que mesmo lidando com apenas crimes de trânsito, o impacto é real. Pessoas morrem, famílias se acabam, e tem muito dinheiro e crime por trás daquelas corridas ilegais. A relação dela com Min-jae também vai mudando. Eles ainda discutem bastante, mas agora dá pra ver que estão começando a se respeitar. Principalmente quando ela percebe que o passado de Min-jae pode ser justamente a chave para pegar Jae-chul. Mas isso também é perigoso, porque ele pode acabar sendo puxado de volta para o mundo das corridas ilegais que tentou deixar para trás. Depois de várias perseguições e pistas coletadas, o cerco começa a apertar pro tal Young Jae-chul. Mas ele ainda tá tranquilo, como se tivesse sempre um plano B. E sabe por quê? Porque ele tem gente poderosa do lado dele, protegendo, cobrindo, pagando para manter tudo escondido. Ele é rico, carismático, sabe manipular as pessoas, e isso torna ele muito mais perigoso do que só um piloto louco. Ele começa a aparecer em festas de luxo, fazendo média com políticos e empresários, como se fosse um anjo da sociedade. Mas por trás desse sorrisinho arrogante, ele continua promovendo corridas ilegais, atropelando quem estiver no caminho, literalmente. Enquanto isso, o esquadrão liderado por Eun Si-yeon vai ganhando confiança.
Ela já entende que tá ali por um motivo maior, e não só por punição. Ela começa a montar uma operação séria com base nas pistas, gravações de câmeras, peças de carros modificados, ligações telefônicas interceptadas, e é nesse ponto que Min Jae se torna indispensável. Ele reconhece sons de motores, traços de pneus e até o jeito de dirigir dos corredores. É quase como se ele tivesse um radar interno. Dá pra ver que o passado dele nas corridas ilegais deixou cicatriz, mas também deu uma experiência que ninguém mais tem ali. A relação entre eles está bem mais firme agora. Não são amigos íntimos ainda, mas a parceria tá fluindo. Tem um momento importante aqui. Eles fazem uma emboscada numa das corridas ilegais e por pouco não conseguem prender Jae-chul. O plano era pegar ele em flagrante, mas o cara é esperto demais. Ele já tinha colocado outro piloto disfarçado para correr no lugar dele e enganou todo mundo. A frustração bate forte na equipe, especialmente na Si-yeon, que já estava com tudo preparado para derrubá-lo. Mas em vez de desistir, ela fica ainda mais focada. E aqui entra uma virada muito legal. Ela começa a investigar o passado de Jae-chul mais a fundo e descobre que ele já foi envolvido num acidente antigo que deixou uma pessoa em estado grave. Na época, o caso foi abafado. Mas com a ajuda de Min Jae, eles rastreiam testemunhas, documentos escondidos e até peças do carro da época. Eles querem montar um caso sólido, não só pelas corridas, mas por tudo o que ele já causou. Imagina uma equipe da polícia que não persegue bandidos armados até os dentes ou ladrões de banco, mas sim criminosos do volante. Sim, isso mesmo. Gente que usa carros superpotentes como armas e coloca vidas em risco nas ruas. Hit and Run Squad começa exatamente aí, na correria do trânsito, com uma polícia especializada em capturar malucos que transformam a cidade em pista de corrida. E no meio dessa loucura toda, a gente conhece a protagonista Eun Si-yeon, uma detetive linha dura, cheia de atitude, que era de uma equipe de elite investigando corrupção pesada, mas de repente é rebaixada e enviada para essa unidade de trânsito. O tal do Esquadrão de Acidentes e Fuga. Para ela parece castigo, mas mal sabe ela que está indo direto pro olho do furacão. Chegando lá, ela conhece Seo Min Jae, um policial jovem, meio na dele, mas que tem um faro incrível para direção. O cara é quase um piloto. Enquanto ela está acostumada a seguir regras, ele é mais do tipo que sente as coisas, que confia no instinto. A dupla parece que não vai se dar bem, mas logo eles percebem que precisam confiar um no outro, porque vão enfrentar um inimigo em comum. Um ex-piloto de Fórmula 1 chamado Jung Jae-chul, que agora é um empresário rico, arrogante e perigoso, que acha que pode fazer o que quiser, inclusive transformar a cidade em pista de corrida ilegal. Esse tal Jae-chul é um personagem daqueles que dá raiva só de olhar. Ele é do tipo que sorri enquanto faz besteira, que se acha invencível e usa o dinheiro para passar por cima de tudo. E o pior, ele adora velocidade. Quando algo dá errado, ele foge dirigindo como um louco e desafia qualquer um a pegá-lo. E é aí que a Eun Si-yeon e o Seo Min Jae entram com tudo, tentando provar que, mesmo sendo apenas do esquadrão de trânsito, eles podem sim fazer a diferença. A história vai acelerando, literalmente, com perseguições de carro insanas, manobras arriscadas e investigações que revelam um monte de sujeira por trás das corridas ilegais. A cada passo, eles descobrem que Jae-chul está envolvido em muito mais coisa do que só correr por diversão. Ele está por trás de negócios sujos, esquemas de corrupção e até mortes encobertas. A missão vira pessoal, principalmente para Eun Si-yeon, que sente que foi jogada nesse esquadrão como forma de punição, mas agora vê ali a chance de fazer justiça de verdade. Enquanto isso, o Seo Min Jae vai se revelando cada vez mais.
Ele não é só um bom piloto, ele tem um passado pesado que vai surgindo aos poucos. Ele já teve ligação com corridas ilegais também, o que complica ainda mais a situação, porque isso pode pôr em risco toda a investigação. Mas ao mesmo tempo, esse passado faz dele a melhor arma contra o Jae-chul, porque ele conhece bem o jogo. E o filme vai seguindo nesse clima. Perseguição atrás de perseguição, tensão crescente, um monte de reviravolta, e aquela sensação de que, a qualquer momento, tudo pode dar errado. Mas é aí que a gente vê a força dos protagonistas. Eles não têm superpoderes, não são indestrutíveis. Eles erram, se machucam, se metem em enrascada, mas não desistem. E é isso que prende a gente do início ao fim. A história começa com um clima tenso, já mostrando o ritmo acelerado que o filme vai manter até o fim. A primeira cena é uma corrida alucinante pelas ruas da cidade. Um carro em altíssima velocidade foge da polícia, fazendo manobras perigosas, cortando o trânsito como se estivesse num videogame. E no banco do motorista, Yoon Jae-chul. O cara é frio, calculista, e tem aquela cara de quem se diverte mesmo enquanto tá quebrando a lei. Ele foi piloto profissional de Fórmula 1. Então não é qualquer um que consegue alcançar esse maluco no volante. Enquanto isso, a gente conhece Eun Si-yeon, uma detetive séria, competente, que trabalhava numa unidade importante investigando corrupção. Só que, por causa de um rolo político, ela acaba sendo transferida, leia-se rebaixada, pro tal do Hit and Run Squad, o esquadrão de trânsito que cuida de batidas, fugas e corridas ilegais. Para ela, aquilo parece um castigo. Ela sai de um cargo de prestígio para entrar num setor que ninguém leva a sério. Dá para ver na cara dela que ela tá furiosa, mas não tem escolha. Chegando lá, ela dá de cara com Seo Min-jae, um policial mais jovem que vive no mundo dele. Ele não é do tipo certinho como ela. Min-jae é instintivo, se guia pelo que sente e tem uma habilidade fora do normal para identificar carros, prever rotas e, principalmente, dirigir como ninguém. Só que, apesar de ser talentoso, ele é meio isolado e todo mundo meio que duvida dele por causa do seu passado misterioso. O começo da convivência entre Si-yeon e Min-jae é cheio de atrito. Ela é toda metódica, organizada e acha que tá ali só de passagem. Ele já tá acostumado com o jeito relaxado do esquadrão, então a chegada dela parece mais uma dor de cabeça. Mas não demora muito e os dois se veem obrigados a trabalhar juntos quando começam a perceber que as corridas ilegais estão crescendo. E pior, com gente importante por trás. Aos poucos, o nome de Yoon Jae-chul vai aparecendo nas investigações, não só por causa da direção perigosa, mas por ligações com crimes mais sérios, fraude, corrupção, até envolvimento em mortes misteriosas. A Eun Si-yeon fica obcecada com o caso, porque ela sabe que ele é mais do que um riquinho que gosta de correr. Ela sente que ele é um criminoso disfarçado de empresário. Tem uma cena marcante nessa parte em que Jae-chul participa de uma corrida ilegal de luxo, com carros caríssimos e apostas altíssimas. Ele desafia a polícia com um sorriso no rosto, como se estivesse brincando com eles. E quando o esquadrão tenta pegá-lo, ele foge como se fosse fácil. É nessa hora que a Si-yeon começa a entender que vai precisar confiar no Min-jae, porque só ele consegue dirigir em alto nível o suficiente para alcançar um cara como Jae-chul. O caso vai ficando cada vez mais tenso e o esquadrão, que era meio desacreditado, começa a ganhar destaque. Eles passam a seguir pistas de carros modificados, oficinas clandestinas e um monte de corredores ilegais. Tudo isso levando a um círculo de gente poderosa protegendo Jae-chul. É tipo um jogo de gato e rato, com muita ação e revelações. No meio disso tudo, a gente vê também como a Si-yeon começa a mudar. Ela, que chegou toda rígida e com raiva por ter sido rebaixada, começa a perceber o valor do trabalho que o esquadrão faz.
Ela vê que, mesmo lidando com apenas crimes de trânsito, o impacto é real. Pessoas morrem, famílias se acabam, e tem muito dinheiro e crime por trás daquelas corridas ilegais. A relação dela com Min Jae também vai mudando. Eles ainda discutem bastante, mas agora dá pra ver que estão começando a se respeitar. Principalmente quando ela percebe que o passado de Min Jae pode ser justamente a chave para pegar Jae-chul. Mas isso também é perigoso, porque ele pode acabar sendo puxado de volta para o mundo das corridas ilegais que tentou deixar para trás. Depois de várias perseguições e pistas coletadas, o cerco começa a apertar pro tal Young Jae-chul. Mas ele ainda tá tranquilo, como se tivesse sempre um plano B. E sabe por quê? Porque ele tem gente poderosa do lado dele, protegendo, cobrindo, pagando para manter tudo escondido. Ele é rico, carismático, sabe manipular as pessoas, e isso torna ele muito mais perigoso do que só um piloto louco. Ele começa a aparecer em festas de luxo, fazendo média com políticos e empresários, como se fosse um anjo da sociedade. Mas por trás desse sorrisinho arrogante, ele continua promovendo corridas ilegais, atropelando quem estiver no caminho, literalmente. Enquanto isso, o esquadrão liderado por Eun Si-yeon vai ganhando confiança. Ela já entende que tá ali por um motivo maior, e não só por punição. Ela começa a montar uma operação séria com base nas pistas, gravações de câmeras, peças de carros modificados, ligações telefônicas interceptadas, e é nesse ponto que Min Jae se torna indispensável. Ele reconhece sons de motores, traços de pneus e até o jeito de dirigir dos corredores. É quase como se ele tivesse um radar interno. Dá pra ver que o passado dele nas corridas ilegais deixou cicatriz, mas também deu uma experiência que ninguém mais tem ali. A relação entre eles está bem mais firme agora. Não são amigos íntimos ainda, mas a parceria tá fluindo. Tem um momento importante aqui. Eles fazem uma emboscada numa das corridas ilegais e por pouco não conseguem prender Jae-chul. O plano era pegar ele em flagrante, mas o cara é esperto demais. Ele já tinha colocado outro piloto disfarçado para correr no lugar dele e enganou todo mundo. A frustração bate forte na equipe, especialmente na Si-yeon, que já estava com tudo preparado para derrubá-lo. Mas em vez de desistir, ela fica ainda mais focada. E aqui entra uma virada muito legal. Ela começa a investigar o passado de Jae-chul mais a fundo e descobre que ele já foi envolvido num acidente antigo que deixou uma pessoa em estado grave. Na época, o caso foi abafado. Mas com a ajuda de Min Jae, eles rastreiam testemunhas, documentos escondidos e até peças do carro da época. Eles querem montar um caso sólido, não só pelas corridas, mas por tudo o que ele já causou. Imagina uma equipe da polícia que não persegue bandidos armados até os dentes ou ladrões de banco, mas sim criminosos do volante. Sim, isso mesmo. Gente que usa carros superpotentes como armas e coloca vidas em risco nas ruas. Hit and Run Squad começa exatamente aí, na correria do trânsito, com uma polícia especializada em capturar malucos que transformam a cidade em pista de corrida. E no meio dessa loucura toda, a gente conhece a protagonista Eun Si-yeon, uma detetive linha dura, cheia de atitude, que era de uma equipe de elite investigando corrupção pesada, mas de repente é rebaixada e enviada para essa unidade de trânsito. O tal do Esquadrão de Acidentes e Fuga. Para ela parece castigo, mas mal sabe ela que está indo direto pro olho do furacão. Chegando lá, ela conhece Seo Min Jae, um policial jovem, meio na dele, mas que tem um faro incrível para a direção. O cara é quase um piloto. Enquanto ela está acostumada a seguir regras, ele é mais do tipo que sente as coisas, que confia no instinto. A dupla parece que não vai se dar bem, mas logo eles percebem que precisam confiar um no outro, porque vão enfrentar um inimigo em comum.
um ex-piloto de Fórmula 1 chamado Jung Jae-chul, que agora é um empresário rico, arrogante e perigoso que acha que pode fazer o que quiser, inclusive transformar a cidade em pista de corrida ilegal. Esse tal Jae-chul é um personagem daqueles que dá raiva só de olhar. Ele é do tipo que sorri enquanto faz besteira, que se acha invencível e usa o dinheiro para passar por cima de tudo. E o pior, ele adora velocidade. Quando algo dá errado, ele foge dirigindo como um louco e desafia qualquer um a pegá-lo. E é aí que a Eun Si-yeon e o Seo Min-jae entram com tudo, tentando provar que, mesmo sendo apenas do esquadrão de trânsito, eles podem sim fazer a diferença. A história vai acelerando, literalmente, com perseguições de carro insanas, manobras arriscadas e investigações que revelam um monte de sujeira por trás das corridas ilegais. A cada passo, eles descobrem que Jae-chul está envolvido em muito mais coisa do que só correr por diversão. Ele está por trás de negócios sujos, esquemas de corrupção e até mortes encobertas. A missão vira pessoal, principalmente para Eun Si-yeon, que sente que foi jogada nesse esquadrão como forma de punição, mas agora vê ali a chance de fazer justiça de verdade. Enquanto isso, o Seo Min-jae vai se revelando cada vez mais. Ele não é só um bom piloto, ele tem um passado pesado que vai surgindo aos poucos. Ele já teve ligação com corridas ilegais também, o que complica ainda mais a situação, porque isso pode pôr em risco toda a investigação. Mas ao mesmo tempo, esse passado faz dele a melhor arma contra o Jae-chul, porque ele conhece bem o jogo. E o filme vai seguindo nesse clima. Perseguição atrás de perseguição, tensão crescente, um monte de reviravolta, e aquela sensação de que, a qualquer momento, tudo pode dar errado. Mas é aí que a gente vê a força dos protagonistas. Eles não têm superpoderes, não são indestrutíveis. Eles erram, se machucam, se metem em enrascada, mas não desistem. E é isso que prende a gente do início ao fim. A história começa com um clima tenso, já mostrando o ritmo acelerado que o filme vai manter até o fim. A primeira cena é uma corrida alucinante pelas ruas da cidade. Um carro em altíssima velocidade foge da polícia, fazendo manobras perigosas, cortando o trânsito como se estivesse num videogame. E no banco do motorista, Jung Jae-chul. O cara é frio, calculista, e tem aquela cara de quem se diverte mesmo enquanto tá quebrando a lei. Ele foi piloto profissional de Fórmula 1. Então não é qualquer um que consegue alcançar esse maluco no volante. Enquanto isso, a gente conhece Eun Si-yeon, uma detetive séria, competente, que trabalhava numa unidade importante investigando corrupção. Só que, por causa de um rolo político, ela acaba sendo transferida, leia-se rebaixada, pro tal do Hit and Run Squad, o esquadrão de trânsito que cuida de batidas, fugas e corridas ilegais. Para ela, aquilo parece um castigo. Ela sai de um cargo de prestígio para entrar num setor que ninguém leva a sério. Dá para ver na cara dela que ela tá furiosa, mas não tem escolha. Chegando lá, ela dá de cara com Seo Min-jae, um policial mais jovem que vive no mundo dele. Ele não é do tipo certinho como ela. Min-jae é instintivo, se guia pelo que sente e tem uma habilidade fora do normal para identificar carros, prever rotas e, principalmente, dirigir como ninguém. Só que, apesar de ser talentoso, ele é meio isolado e todo mundo meio que duvida dele por causa do seu passado misterioso. O começo da convivência entre Si-yeon e Min-jae é cheio de atrito. Ela é toda metódica, organizada e acha que tá ali só de passagem. Ele já tá acostumado com o jeito relaxado do esquadrão, então a chegada dela parece mais uma dor de cabeça. Mas não demora muito e os dois se veem obrigados a trabalhar juntos quando começam a perceber que as corridas ilegais estão crescendo. E pior, com gente importante por trás. Aos poucos, o nome de Jung Jae-chul vai aparecendo nas investigações.
não só por causa da direção perigosa, mas por ligações com crimes mais sérios, fraude, corrupção, até envolvimento em mortes misteriosas. A Eun Si-yeon fica obcecada com o caso, porque ela sabe que ele é mais do que um riquinho que gosta de correr. Ela sente que ele é um criminoso disfarçado de empresário. Tem uma cena marcante nessa parte em que Jae-chul participa de uma corrida ilegal de luxo, com carros caríssimos e apostas altíssimas. Ele desafia a polícia com um sorriso no rosto, como se estivesse brincando com eles. E quando o esquadrão tenta pegá-lo, ele foge como se fosse fácil. É nessa hora que a Si-yeon começa a entender que vai precisar confiar no Min-jae, porque só ele consegue dirigir em alto nível o suficiente para alcançar um cara como Jae-chul. O caso vai ficando cada vez mais tenso, e o esquadrão, que era meio desacreditado, começa a ganhar destaque. Eles passam a seguir pistas de carros modificados, oficinas clandestinas e um monte de corredores ilegais. Tudo isso levando a um círculo de gente poderosa protegendo Jae-chul. É tipo um jogo de gato e rato, com muita ação e revelações. No meio disso tudo, a gente vê também como a Si-yeon começa a mudar. Ela, que chegou toda rígida e com raiva por ter sido rebaixada, começa a perceber o valor do trabalho que o esquadrão faz. Ela vê que, mesmo lidando com apenas crimes de trânsito, o impacto é real. Pessoas morrem, famílias se acabam, e tem muito dinheiro e crime por trás daquelas corridas ilegais. A relação dela com Min-jae também vai mudando. Eles ainda discutem bastante, mas agora dá pra ver que estão começando a se respeitar. Principalmente quando ela percebe que o passado de Min-jae pode ser justamente a chave para pegar Jae-chul. Mas isso também é perigoso, porque ele pode acabar sendo puxado de volta para o mundo das corridas ilegais que tentou deixar para trás. Depois de várias perseguições e pistas coletadas, o cerco começa a apertar pro tal Young Jae-chul. Mas ele ainda tá tranquilo, como se tivesse sempre um plano B. E sabe por quê? Porque ele tem gente poderosa do lado dele, protegendo, cobrindo, pagando para manter tudo escondido. Ele é rico, carismático, sabe manipular as pessoas, e isso torna ele muito mais perigoso do que só um piloto louco. Ele começa a aparecer em festas de luxo, fazendo média com políticos e empresários, como se fosse um anjo da sociedade. Mas por trás desse sorrisinho arrogante, ele continua promovendo corridas ilegais, atropelando quem estiver no caminho, literalmente. Enquanto isso, o esquadrão liderado por Eun Si-yeon vai ganhando confiança. Ela já entende que está ali por um motivo maior, e não só por punição. Ela começa a montar uma operação séria com base nas pistas, gravações de câmeras, peças de carros modificados, ligações telefônicas interceptadas, e é nesse ponto que Min-jae se torna indispensável. Ele reconhece sons de motores, traços de pneus e até o jeito de dirigir dos corredores. É quase como se ele tivesse um radar interno. Dá pra ver que o passado dele nas corridas ilegais deixou cicatriz, mas também deu uma experiência que ninguém mais tem ali. A relação entre eles está bem mais firme agora. Não são amigos íntimos ainda, mas a parceria tá fluindo. Tem um momento importante aqui. Eles fazem uma emboscada numa das corridas ilegais e por pouco não conseguem prender Jae-chul. O plano era pegar ele em flagrante, mas o cara é esperto demais. Ele já tinha colocado outro piloto disfarçado para correr no lugar dele e enganou todo mundo. A frustração bate forte na equipe, especialmente na Si-yeon, que já estava com tudo preparado para derrubá-lo. Mas em vez de desistir, ela fica ainda mais focada. E aqui entra uma virada muito legal. Ela começa a investigar o passado de Jae-chul mais a fundo e descobre que ele já foi envolvido num acidente antigo que deixou uma pessoa em estado grave. Na época, o caso foi abafado. Mas com a ajuda de Min-jae,
Eles rastreiam testemunhas, documentos escondidos e até peças do carro da época. Eles querem montar um caso sólido, não só pelas corridas, mas por tudo o que ele já causou. Imagina uma equipe da polícia que não persegue bandidos armados até os dentes ou ladrões de banco, mas sim criminosos do volante. Sim, isso mesmo. Gente que usa carros superpotentes como armas e coloca vidas em risco nas ruas. Hit and Run Squad começa exatamente aí, na correria do trânsito, com uma polícia especializada em capturar malucos que transformam a cidade em pista de corrida. E no meio dessa loucura toda, a gente conhece a protagonista Eun Si-yeon, uma detetive linha dura, cheia de atitude, que era de uma equipe de elite investigando corrupção pesada, mas de repente é rebaixada e enviada para essa unidade de trânsito, o tal do Esquadrão de Acidentes e Fuga. Para ela parece castigo, mas mal sabe ela que está indo direto para o olho do furacão. Chegando lá, ela conhece Seo Min-jae, um policial jovem, meio na dele, mas que tem um faro incrível para a direção. O cara é quase um piloto. Enquanto ela está acostumada a seguir regras, ele é mais do tipo que sente as coisas, que confia no instinto. A dupla parece que não vai se dar bem, mas logo eles percebem que precisam confiar um no outro, porque vão enfrentar um inimigo em comum. Um ex-piloto de Fórmula 1 chamado Jung Jae-chul, que agora é um empresário rico, arrogante e perigoso, que acha que pode fazer o que quiser, inclusive transformar a cidade em pista de corrida ilegal. Esse tal Jae-chul é um personagem daqueles que dá raiva só de olhar. Ele é do tipo que sorri enquanto faz besteira, que se acha invencível e usa o dinheiro para passar por cima de tudo. E o pior, ele adora velocidade. Quando algo dá errado, ele foge dirigindo como um louco e desafia qualquer um a pegá-lo. E é aí que a Eun Si-yeon e o Seo Min-jae entram com tudo, tentando provar que, mesmo sendo apenas do esquadrão de trânsito, eles podem sim fazer a diferença. A história vai acelerando, literalmente, com perseguições de carro insanas, manobras arriscadas e investigações que revelam um monte de sujeira por trás das corridas ilegais. A cada passo, eles descobrem que Jae-chul está envolvido em muito mais coisa do que só correr por diversão. Ele está por trás de negócios sujos, esquemas de corrupção e até mortes encobertas. A missão vira pessoal, principalmente para Eun Si-yeon, que sente que foi jogada nesse esquadrão como forma de punição, mas agora vê ali a chance de fazer justiça de verdade. Enquanto isso, o Seo Min-jae vai se revelando cada vez mais. Ele não é só um bom piloto, ele tem um passado pesado que vai surgindo aos poucos. Ele já teve ligação com corridas ilegais também, o que complica ainda mais a situação, porque isso pode pôr em risco toda a investigação. Mas ao mesmo tempo, esse passado faz dele a melhor arma contra o Jae-chul, porque ele conhece bem o jogo. E o filme vai seguindo nesse clima. Perseguição atrás de perseguição, tensão crescente, um monte de reviravolta, e aquela sensação de que, a qualquer momento, tudo pode dar errado. Mas é aí que a gente vê a força dos protagonistas. Eles não têm superpoderes, não são indestrutíveis, eles erram, se machucam, se metem em enrascada, mas não desistem. E é isso que prende a gente do início ao fim. A história começa com um clima tenso, já mostrando o ritmo acelerado que o filme vai manter até o fim. A primeira cena é uma corrida alucinante pelas ruas da cidade. Um carro em altíssima velocidade foge da polícia, fazendo manobras perigosas, cortando o trânsito como se estivesse num videogame. E no banco do motorista, Jung Jae-chul. O cara é frio, calculista, e tem aquela cara de quem se diverte mesmo enquanto tá quebrando a lei. Ele foi piloto profissional de Fórmula 1. Então não é qualquer um que consegue alcançar esse maluco no volante. Enquanto isso, a gente conhece Eun Si-yeon, uma detetive séria, competente,
que trabalhava numa unidade importante investigando corrupção. Só que, por causa de um rolo político, ela acaba sendo transferida, leia-se rebaixada, para o tal do Hit and Run Squad, o esquadrão de trânsito que cuida de batidas, fugas e corridas ilegais. Para ela, aquilo parece um castigo. Ela sai de um cargo de prestígio para entrar num setor que ninguém leva a sério. Dá para ver na cara dela que ela tá furiosa, mas não tem escolha. Chegando lá, ela dá de cara com Seo Min-jae, um policial mais jovem que vive no mundo dele. Ele não é do tipo certinho como ela. Min-jae é instintivo, se guia pelo que sente e tem uma habilidade fora do normal para identificar carros, prever rotas e, principalmente, dirigir como ninguém. Só que, apesar de ser talentoso, ele é meio isolado e todo mundo meio que duvida dele por causa do seu passado misterioso. O começo da convivência entre Si-yeon e Min-jae é cheio de atrito. Ela é toda metódica, organizada e acha que tá ali só de passagem. Ele já tá acostumado com o jeito relaxado do esquadrão, então a chegada dela parece mais uma dor de cabeça. Mas não demora muito e os dois se veem obrigados a trabalhar juntos quando começam a perceber que as corridas ilegais estão crescendo. E pior, com gente importante por trás. Aos poucos, o nome de Young Jae-chul vai aparecendo nas investigações. Não só por causa da direção perigosa, mas por ligações com crimes mais sérios, fraude, corrupção, até envolvimento em mortes misteriosas. A Eun Si-yeon fica obcecada com o caso, porque ela sabe que ele é mais do que um riquinho que gosta de correr. Ela sente que ele é um criminoso disfarçado de empresário. Tem uma cena marcante nessa parte em que Jae-chul participa de uma corrida ilegal de luxo, com carros caríssimos e apostas altíssimas. Ele desafia a polícia com um sorriso no rosto, como se estivesse brincando com eles. E quando o esquadrão tenta pegá-lo, ele foge como se fosse fácil. É nessa hora que a Si-yeon começa a entender que vai precisar confiar no Min-jae, porque só ele consegue dirigir em alto nível o suficiente para alcançar um cara como Jae-chul. O caso vai ficando cada vez mais tenso e o esquadrão, que era meio desacreditado, começa a ganhar destaque. Eles passam a seguir pistas de carros modificados, oficinas clandestinas e um monte de corredores ilegais. Tudo isso levando a um círculo de gente poderosa protegendo Jae-chul. É tipo um jogo de gato e rato, com muita ação e revelações. No meio disso tudo, a gente vê também como a Si-yeon começa a mudar. Ela, que chegou toda rígida e com raiva por ter sido rebaixada, começa a perceber o valor do trabalho que o esquadrão faz. Ela vê que mesmo lidando com apenas crimes de trânsito, o impacto é real. Pessoas morrem, famílias se acabam, e tem muito dinheiro e crime por trás daquelas corridas ilegais. A relação dela com Min-jae também vai mudando. Eles ainda discutem bastante, mas agora dá para ver que estão começando a se respeitar. Principalmente quando ela percebe que o passado de Min-jae pode ser justamente a chave para pegar Jae-chul. Mas isso também é perigoso, porque ele pode acabar sendo puxado de volta para o mundo das corridas ilegais que tentou deixar para trás. Depois de várias perseguições e pistas coletadas, o cerco começa a apertar para o tal Young Jae-chul. Mas ele ainda está tranquilo, como se tivesse sempre um plano B. E sabe por quê? Porque ele tem gente poderosa do lado dele, protegendo, cobrindo, pagando para manter tudo escondido. Ele é rico, carismático, sabe manipular as pessoas, e isso torna ele muito mais perigoso do que só um piloto louco. Ele começa a aparecer em festas de luxo, fazendo média com políticos e empresários, como se fosse um anjo da sociedade. Mas por trás desse sorrisinho arrogante, ele continua promovendo corridas ilegais, atropelando quem estiver no caminho, literalmente. Enquanto isso, o esquadrão liderado por Eun Si-yeon vai ganhando confiança.
Ela já entende que tá ali por um motivo maior, e não só por punição. Ela começa a montar uma operação séria com base nas pistas, gravações de câmeras, peças de carros modificados, ligações telefônicas interceptadas, e é nesse ponto que Minjai se torna indispensável. Ele reconhece sons de motores, traços de pneus e até o jeito de dirigir dos corredores. É quase como se ele tivesse um radar interno. Dá pra ver que o passado dele nas corridas ilegais deixou cicatriz, mas também deu uma experiência que ninguém mais tem ali. A relação entre eles está bem mais firme agora. Não são amigos íntimos ainda, mas a parceria tá fluindo. Tem um momento importante aqui. Eles fazem uma emboscada numa das corridas ilegais e por pouco não conseguem prender Jai-Chul. O plano era pegar ele em flagrante, mas o cara é esperto demais. Ele já tinha colocado outro piloto disfarçado para correr no lugar dele e enganou todo mundo. A frustração bate forte na equipe, especialmente na Si Yeon, que já estava com tudo preparado para derrubá-lo. Mas em vez de desistir, ela fica ainda mais focada. E aqui entra uma virada muito legal. Ela começa a investigar o passado de Jai-Chul mais a fundo e descobre que ele já foi envolvido num acidente antigo que deixou uma pessoa em estado grave. Na época, o caso foi abafado. Mas com a ajuda de Minjai, eles rastreiam testemunhas, documentos escondidos e até peças do carro da época. Eles querem montar um caso sólido, não só pelas corridas, mas por tudo o que ele já causou. Imagina uma equipe da polícia que não persegue bandidos armados até os dentes ou ladrões de banco, mas sim criminosos do volante. Sim, isso mesmo. Gente que usa carros superpotentes como armas e coloca vidas em risco nas ruas. Hit and Run Squad começa exatamente aí, na correria do trânsito, com uma polícia especializada em capturar malucos que transformam a cidade em pista de corrida. E no meio dessa loucura toda, a gente conhece a protagonista Eun-si Yeon, uma detetive linha dura, cheia de atitude, que era de uma equipe de elite investigando corrupção pesada, mas de repente é rebaixada e enviada para essa unidade de trânsito. O tal do Esquadrão de Acidentes e Fuga. Para ela parece castigo, mas mal sabe ela que está indo direto pro olho do furacão. Chegando lá, ela conhece Seo Min-jae, um policial jovem, meio na dele, mas que tem um faro incrível para direção. O cara é quase um piloto. Enquanto ela está acostumada a seguir regras, ele é mais do tipo que sente as coisas, que confia no instinto. A dupla parece que não vai se dar bem, mas logo eles percebem que precisam confiar um no outro, porque vão enfrentar um inimigo em comum. Um ex-piloto de Fórmula 1 chamado Jung Jae-chul, que agora é um empresário rico, arrogante e perigoso, que acha que pode fazer o que quiser, inclusive transformar a cidade em pista de corrida ilegal. Esse tal Jae-chul é um personagem daqueles que dá raiva só de olhar. Ele é do tipo que sorri enquanto faz besteira, que se acha invencível e usa o dinheiro para passar por cima de tudo. E o pior, ele adora velocidade. Quando algo dá errado, ele foge dirigindo como um louco e desafia qualquer um a pegá-lo. E é aí que a Eun-si Yeon e o Seo Min-jae entram com tudo, tentando provar que, mesmo sendo apenas do esquadrão de trânsito, eles podem sim fazer a diferença. A história vai acelerando, literalmente, com perseguições de carro insanas, manobras arriscadas e investigações que revelam um monte de sujeira por trás das corridas ilegais. A cada passo, eles descobrem que Jae-chul está envolvido em muito mais coisa do que só correr por diversão. Ele está por trás de negócios sujos, esquemas de corrupção e até mortes encobertas. A missão vira pessoal, principalmente para Eun-si Yeon, que sente que foi jogada nesse esquadrão como forma de punição, mas agora vê ali a chance de fazer justiça de verdade. Enquanto isso, o Seo Min-jae vai se revelando cada vez mais.
Ele não é só um bom piloto, ele tem um passado pesado que vai surgindo aos poucos. Ele já teve ligação com corridas ilegais também, o que complica ainda mais a situação, porque isso pode pôr em risco toda a investigação. Mas ao mesmo tempo, esse passado faz dele a melhor arma contra o Jai-Chul, porque ele conhece bem o jogo. E o filme vai seguindo nesse clima. Perseguição atrás de perseguição, tensão crescente, um monte de reviravolta, e aquela sensação de que, a qualquer momento, tudo pode dar errado. Mas é aí que a gente vê a força dos protagonistas. Eles não têm superpoderes, não são indestrutíveis. Eles erram, se machucam, se metem em enrascada, mas não desistem. E é isso que prende a gente do início ao fim. A história começa com um clima tenso, já mostrando o ritmo acelerado que o filme vai manter até o fim. A primeira cena é uma corrida alucinante pelas ruas da cidade. Um carro em altíssima velocidade foge da polícia, fazendo manobras perigosas, cortando o trânsito como se estivesse num videogame. E no banco do motorista, Yoon Jae-chul. O cara é frio, calculista, e tem aquela cara de quem se diverte mesmo enquanto tá quebrando a lei. Ele foi piloto profissional de Fórmula 1. Então não é qualquer um que consegue alcançar esse maluco no volante. Enquanto isso, a gente conhece Eun Si-yeon, uma detetive séria, competente, que trabalhava numa unidade importante investigando corrupção. Só que, por causa de um rolo político, ela acaba sendo transferida, leia-se rebaixada, pro tal do Hit and Run Squad, o esquadrão de trânsito que cuida de batidas, fugas e corridas ilegais. Para ela, aquilo parece um castigo. Ela sai de um cargo de prestígio para entrar num setor que ninguém leva a sério. Dá para ver na cara dela que ela tá furiosa, mas não tem escolha. Chegando lá, ela dá de cara com Seo Min-jae, um policial mais jovem que vive no mundo dele. Ele não é do tipo certinho como ela. Min-jae é instintivo, se guia pelo que sente e tem uma habilidade fora do normal para identificar carros, prever rotas e, principalmente, dirigir como ninguém. Só que, apesar de ser talentoso, ele é meio isolado e todo mundo meio que duvida dele por causa do seu passado misterioso. O começo da convivência entre Si-yeon e Min-jae é cheio de atrito. Ela é toda metódica, organizada e acha que tá ali só de passagem. Ele já tá acostumado com o jeito relaxado do esquadrão, então a chegada dela parece mais uma dor de cabeça. Mas não demora muito e os dois se veem obrigados a trabalhar juntos quando começam a perceber que as corridas ilegais estão crescendo. E pior, com gente importante por trás. Aos poucos, o nome de Yoon Jae-chul vai aparecendo nas investigações. Não só por causa da direção perigosa, mas por ligações com crimes mais sérios, fraude, corrupção, até envolvimento em mortes misteriosas. A Eun Si-yeon fica obcecada com o caso, porque ela sabe que ele é mais do que um riquinho que gosta de correr. Ela sente que ele é um criminoso disfarçado de empresário. Tem uma cena marcante nessa parte em que Jae-chul participa de uma corrida ilegal de luxo, com carros caríssimos e apostas altíssimas. Ele desafia a polícia com um sorriso no rosto, como se estivesse brincando com eles. E quando o esquadrão tenta pegá-lo, ele foge como se fosse fácil. É nessa hora que a Si-yeon começa a entender que vai precisar confiar no Min-jae, porque só ele consegue dirigir em alto nível o suficiente para alcançar um cara como Jae-chul. O caso vai ficando cada vez mais tenso e o esquadrão, que era meio desacreditado, começa a ganhar destaque. Eles passam a seguir pistas de carros modificados, oficinas clandestinas e um monte de corredores ilegais. Tudo isso levando a um círculo de gente poderosa protegendo Jae-chul. É tipo um jogo de gato e rato, com muita ação e revelações. No meio disso tudo, a gente vê também como a Si-yeon começa a mudar. Ela, que chegou toda rígida e com raiva por ter sido rebaixada, começa a perceber o valor do trabalho que o esquadrão faz.
Ela vê que, mesmo lidando com apenas crimes de trânsito, o impacto é real. Pessoas morrem, famílias se acabam, e tem muito dinheiro e crime por trás daquelas corridas ilegais. A relação dela com Min Jae também vai mudando. Eles ainda discutem bastante, mas agora dá pra ver que estão começando a se respeitar. Principalmente quando ela percebe que o passado de Min Jae pode ser justamente a chave para pegar Jae-chul. Mas isso também é perigoso, porque ele pode acabar sendo puxado de volta para o mundo das corridas ilegais que tentou deixar para trás. Depois de várias perseguições e pistas coletadas, o cerco começa a apertar pro tal Young Jae-chul. Mas ele ainda está tranquilo, como se tivesse sempre um plano B. E sabe por quê? Porque ele tem gente poderosa do lado dele, protegendo, cobrindo, pagando para manter tudo escondido. Ele é rico, carismático, sabe manipular as pessoas, e isso torna ele muito mais perigoso do que só um piloto louco. Ele começa a aparecer em festas de luxo, fazendo média com políticos e empresários, como se fosse um anjo da sociedade. Mas por trás desse sorrisinho arrogante, ele continua promovendo corridas ilegais, atropelando quem estiver no caminho, literalmente. Enquanto isso, o esquadrão liderado por Eun Si-yeon vai ganhando confiança. Ela já entende que está ali por um motivo maior, e não só por punição. Ela começa a montar uma operação séria com base nas pistas, gravações de câmeras, peças de carros modificados, ligações telefônicas interceptadas, e é nesse ponto que Min Jae se torna indispensável. Ele reconhece sons de motores, traços de pneus e até o jeito de dirigir dos corredores. É quase como se ele tivesse um radar interno. Dá pra ver que o passado dele nas corridas ilegais deixou cicatriz, mas também deu uma experiência que ninguém mais tem ali. A relação entre eles está bem mais firme agora. Não são amigos íntimos ainda, mas a parceria tá fluindo. Tem um momento importante aqui. Eles fazem uma emboscada numa das corridas ilegais e por pouco não conseguem prender Jae-chul. O plano era pegar ele em flagrante, mas o cara é esperto demais. Ele já tinha colocado outro piloto disfarçado para correr no lugar dele e enganou todo mundo. A frustração bate forte na equipe, especialmente na Si-yeon, que já estava com tudo preparado para derrubá-lo. Mas em vez de desistir, ela fica ainda mais focada. E aqui entra uma virada muito legal. Ela começa a investigar o passado de Jae-chul mais a fundo e descobre que ele já foi envolvido num acidente antigo que deixou uma pessoa em estado grave. Na época, o caso foi abafado. Mas com a ajuda de Min Jae, eles rastreiam testemunhas, documentos escondidos e até peças do carro da época. Eles querem montar um caso sólido, não só pelas corridas, mas por tudo o que ele já causou. Imagina uma equipe da polícia que não persegue bandidos armados até os dentes ou ladrões de banco, mas sim criminosos do volante. Sim, isso mesmo. Gente que usa carros superpotentes como armas e coloca vidas em risco nas ruas. Hit and Run Squad começa exatamente aí, na correria do trânsito, com uma polícia especializada em capturar malucos que transformam a cidade em pista de corrida. E no meio dessa loucura toda, a gente conhece a protagonista Eun Si-yeon, uma detetive linha dura, cheia de atitude, que era de uma equipe de elite investigando corrupção pesada, mas de repente é rebaixada e enviada para essa unidade de trânsito. O tal do Esquadrão de Acidentes e Fuga. Para ela parece castigo, mas mal sabe ela que está indo direto pro olho do furacão. Chegando lá, ela conhece Seo Min Jae, um policial jovem, meio na dele, mas que tem um faro incrível para a direção. O cara é quase um piloto. Enquanto ela está acostumada a seguir regras, ele é mais do tipo que sente as coisas, que confia no instinto. A dupla parece que não vai se dar bem, mas logo eles percebem que precisam confiar um no outro, porque vão enfrentar um inimigo em comum,
um ex-piloto de Fórmula 1 chamado Jung Jae-chul, que agora é um empresário rico, arrogante e perigoso que acha que pode fazer o que quiser, inclusive transformar a cidade em pista de corrida ilegal. Esse tal Jae-chul é um personagem daqueles que dá raiva só de olhar. Ele é do tipo que sorri enquanto faz besteira, que se acha invencível e usa o dinheiro para passar por cima de tudo. E o pior, ele adora velocidade. Quando algo dá errado, ele foge dirigindo como um louco e desafia qualquer um a pegá-lo. E é aí que a Eun Si-yeon e o Seo Min-jae entram com tudo, tentando provar que, mesmo sendo apenas do esquadrão de trânsito, eles podem sim fazer a diferença. A história vai acelerando, literalmente, com perseguições de carro insanas, manobras arriscadas e investigações que revelam um monte de sujeira por trás das corridas ilegais. A cada passo, eles descobrem que Jae-chul está envolvido em muito mais coisa do que só correr por diversão. Ele está por trás de negócios sujos, esquemas de corrupção e até mortes encobertas. A missão vira pessoal, principalmente para Eun Si-yeon, que sente que foi jogada nesse esquadrão como forma de punição, mas agora vê ali a chance de fazer justiça de verdade. Enquanto isso, o Seo Min-jae vai se revelando cada vez mais. Ele não é só um bom piloto, ele tem um passado pesado que vai surgindo aos poucos. Ele já teve ligação com corridas ilegais também, o que complica ainda mais a situação, porque isso pode pôr em risco toda a investigação. Mas ao mesmo tempo, esse passado faz dele a melhor arma contra o Jae-chul, porque ele conhece bem o jogo. E o filme vai seguindo nesse clima. Perseguição atrás de perseguição, tensão crescente, um monte de reviravolta, e aquela sensação de que, a qualquer momento, tudo pode dar errado. Mas é aí que a gente vê a força dos protagonistas. Eles não têm superpoderes, não são indestrutíveis. Eles erram, se machucam, se metem em enrascada, mas não desistem. E é isso que prende a gente do início ao fim. A história começa com um clima tenso, já mostrando o ritmo acelerado que o filme vai manter até o fim. A primeira cena é uma corrida alucinante pelas ruas da cidade. Um carro em altíssima velocidade foge da polícia, fazendo manobras perigosas, cortando o trânsito como se estivesse num videogame. E no banco do motorista, Jung Jae-chul. O cara é frio, calculista, e tem aquela cara de quem se diverte mesmo enquanto tá quebrando a lei. Ele foi piloto profissional de Fórmula 1. Então não é qualquer um que consegue alcançar esse maluco no volante. Enquanto isso, a gente conhece Eun Si-yeon, uma detetive séria, competente, que trabalhava numa unidade importante investigando corrupção. Só que, por causa de um rolo político, ela acaba sendo transferida, leia-se rebaixada, para o tal do Hit and Run Squad, o esquadrão de trânsito que cuida de batidas, fugas e corridas ilegais. Para ela, aquilo parece um castigo. Ela sai de um cargo de prestígio para entrar num setor que ninguém leva a sério. Dá pra ver na cara dela que ela tá furiosa, mas não tem escolha. Chegando lá, ela dá de cara com Seo Min-jae, um policial mais jovem que vive no mundo dele. Ele não é do tipo certinho como ela. Min-jae é instintivo, se guia pelo que sente e tem uma habilidade fora do normal para identificar carros, prever rotas e, principalmente, dirigir como ninguém. Só que, apesar de ser talentoso, ele é meio isolado, e todo mundo meio que duvida dele por causa do seu passado misterioso. O começo da convivência entre Si-yeon e Min-jae é cheio de atrito. Ela é toda metódica, organizada, e acha que tá ali só de passagem. Ele já tá acostumado com o jeito relaxado do esquadrão, então a chegada dela parece mais uma dor de cabeça. Mas não demora muito e os dois se veem obrigados a trabalhar juntos quando começam a perceber que as corridas ilegais estão crescendo. E pior, com gente importante por trás. Aos poucos, o nome de Jung Jae-chul vai aparecendo nas investigações.
não só por causa da direção perigosa, mas por ligações com crimes mais sérios, fraude, corrupção, até envolvimento em mortes misteriosas. A Eun Si-yeon fica obcecada com o caso, porque ela sabe que ele é mais do que um riquinho que gosta de correr. Ela sente que ele é um criminoso disfarçado de empresário. Tem uma cena marcante nessa parte em que Jae-chul participa de uma corrida ilegal de luxo, com carros caríssimos e apostas altíssimas. Ele desafia a polícia com um sorriso no rosto, como se estivesse brincando com eles. E quando o esquadrão tenta pegá-lo, ele foge como se fosse fácil. É nessa hora que a Si-yeon começa a entender que vai precisar confiar no Min-jae, porque só ele consegue dirigir em alto nível o suficiente para alcançar um cara como Jae-chul. O caso vai ficando cada vez mais tenso, e o esquadrão, que era meio desacreditado, começa a ganhar destaque. Eles passam a seguir pistas de carros modificados, oficinas clandestinas e um monte de corredores ilegais. Tudo isso levando a um círculo de gente poderosa protegendo Jae-chul. É tipo um jogo de gato e rato, com muita ação e revelações. No meio disso tudo, a gente vê também como a Si-yeon começa a mudar. Ela, que chegou toda rígida e com raiva por ter sido rebaixada, começa a perceber o valor do trabalho que o esquadrão faz. Ela vê que mesmo lidando com apenas crimes de trânsito, o impacto é real. Pessoas morrem, famílias se acabam, e tem muito dinheiro e crime por trás daquelas corridas ilegais. A relação dela com Min-jae também vai mudando. Eles ainda discutem bastante, mas agora dá pra ver que estão começando a se respeitar. Principalmente quando ela percebe que o passado de Min-jae pode ser justamente a chave para pegar Jae-chul. Mas isso também é perigoso, porque ele pode acabar sendo puxado de volta para o mundo das corridas ilegais que tentou deixar para trás. Depois de várias perseguições e pistas coletadas, o cerco começa a apertar pro tal Young Jae-chul. Mas ele ainda tá tranquilo, como se tivesse sempre um plano B. E sabe por quê? Porque ele tem gente poderosa do lado dele, protegendo, cobrindo, pagando para manter tudo escondido. Ele é rico, carismático, sabe manipular as pessoas, e isso torna ele muito mais perigoso do que só um piloto louco. Ele começa a aparecer em festas de luxo, fazendo média com políticos e empresários, como se fosse um anjo da sociedade. Mas por trás desse sorrisinho arrogante, ele continua promovendo corridas ilegais, atropelando quem estiver no caminho, literalmente. Enquanto isso, o esquadrão liderado por Eun Si-yeon vai ganhando confiança. Ela já entende que tá ali por um motivo maior, e não só por punição. Ela começa a montar uma operação séria com base nas pistas, gravações de câmeras, peças de carros modificados, ligações telefônicas interceptadas, e é nesse ponto que Min-jae se torna indispensável. Ele reconhece sons de motores, traços de pneus e até o jeito de dirigir dos corredores. É quase como se ele tivesse um radar interno. Dá pra ver que o passado dele nas corridas ilegais deixou cicatriz, mas também deu uma experiência que ninguém mais tem ali. A relação entre eles está bem mais firme agora. Não são amigos íntimos ainda, mas a parceria tá fluindo. Tem um momento importante aqui. Eles fazem uma emboscada numa das corridas ilegais e por pouco não conseguem prender Jae-chul. O plano era pegar ele em flagrante, mas o cara é esperto demais. Ele já tinha colocado outro piloto disfarçado para correr no lugar dele e enganou todo mundo. A frustração bate forte na equipe, especialmente na Si-yeon, que já estava com tudo preparado para derrubá-lo. Mas em vez de desistir, ela fica ainda mais focada. E aqui entra uma virada muito legal. Ela começa a investigar o passado de Jae-chul mais a fundo e descobre que ele já foi envolvido num acidente antigo que deixou uma pessoa em estado grave. Na época, o caso foi abafado. Mas com a ajuda de Min-jae,
Eles rastreiam testemunhas, documentos escondidos e até peças do carro da época. Eles querem montar um caso sólido, não só pelas corridas, mas por tudo o que ele já causou. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.